Olá para você que nos acompanha em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Pix Notícias. Veja os destaques desta edição. Foi inaugurada na Praia Grande, Santa Catarina, uma usina de asfalto através de um consórcio intermunicipal. O empreendimento é o primeiro no estado e trará mais benefícios aos municípios consorciados. No início deste mês, foram registradas luzes misteriosas no céu do Brasil. Pesquisadores avaliam o que podem ser esses objetos não identificados. Conheça a história de um garopabense que cria abelhas nativas do Brasil. O meliponário, além de produzir mel, cultiva atualmente a espécie de abelhas sem ferrão. As estatísticas apontam números elevados no país devido à fome. Dados que impactam também o estado catarinense. O Encontro Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional em Florianópolis teve como objetivo traçar diretrizes no combate à fome no estado. E você vai ver também turismo rural, gastronomia alemã de dar água na boca. Assim é o pequeno município de São Martinho, localizado no sul do estado catarinense, que recebe anualmente milhares de visitantes com suas atrações locais e uma delas é a Flus House. Essas e outras notícias a partir de agora. Fique com a gente, o Pix Notícias já vai começar. Olá, obrigado pela companhia. Nesta semana, uma reunião entre a Prefeitura de Garopaba e os moradores do bairro Grama e da Praia do Ouvidor movimentou a comunidade localizada no extremo sul do município. Cerca de 100 pessoas estiveram presentes na associação comunitária do bairro, onde o Poder Público Municipal apresentou o projeto de alargamento e pavimentação da rodovia Leonildo Peirão. A Praia do Ouvidor é conhecida por ser uma das praias de Garopaba que possui uma das orlas mais preservadas, sendo que o acesso pelo canto sul se dá por uma estrada simples de terra e pelo canto norte apenas por trilha. Durante muitos anos, sua peculiaridade estava no fato de ser a única do município que liberava o tráfego de veículos na areia. Em 2019, a prática foi proibida devido a uma recomendação do Ministério Público do Estado e, desde então, uma série de polêmicas e conflitos passaram a ocorrer e diversos interesses foram expostos. Esse conflito que temos na praia é muito recente, que antes a gente não tinha esse conflito. Hoje a gente tem, não pode botar o carro. Minha opinião, assim como está matar a Praia do Ouvidor. Hoje tu vai lá, de dia, de noite, ela é isolada. Pouca gente, só fica o quê? No canto sul ali do Ouvidor. O resto acabou-se. E na maioria é só cachorro na praia. Assim, bem honestamente, eu achava bem confortável, tá? Mas ficou melhor, né? Assim, a gente vai se adaptando. No início eu disse, pô, era tão bom quando a gente podia botar o carro na praia. Mas é um pouco de egoísmo nosso, né? Então, acho que ficou melhor. As crianças brincam mais tranquilas, né? Tipo, não precisa se preocupar com o carro passando. Então, acho que ficou bom. Ficou melhor assim sem os carros, porque tinha algumas pessoas que vinham para curtir a praia, mas tinha outras que passavam um pouquinho, exageravam de bebida e coisa, depois ficavam fazendo zerinho, corriam, enfim, tem criança, família, né, andando. Eu achei que ficou bem melhor assim. Como medida emergencial, uma área próxima ao acesso à praia foi destinada para o estacionamento de veículos, mas o problema da poeira em dias de sol e da lama em dias de chuva ainda persiste. O trecho não pavimentado é de aproximadamente 1 quilômetro. Com a intenção de solucionar o problema e melhorar o acesso, o Poder Público elaborou um projeto de alargamento e pavimentação da via. A proposta apresentada aos moradores também prevê áreas de estacionamento e rótulas. Eu venho aqui mais para surfar, não moro aqui nessa praia, mas
Eu acho que é legal fazer uma estrutura mais organizada, assim. Já ficou muito bom, antes eles podiam ir carro na beira da praia, né? E quando fizeram um estacionamento para cá já melhorou bastante. Sem dúvida, essa parte que está sendo apresentada hoje pela Prefeitura é essencial para a mobilidade hoje da situação que está a entrada da praia, com situação de estrada de chão, com duna, com deslizamento, está muito precária aquela situação. Então eu vejo que esse projeto vem muito bem-vindo à comunidade, está sendo discutido. A Praia do Ouvidor está crescendo, né? Ela precisa atender uma demanda turística, né? Até uma demanda que está sobrando na Praia do Rosa e a gente pode ganhar com isso, né? Então o projeto que eles estão apresentando é lindíssimo, bem planejado, né? Precisa organizar uma parte comercial na Praia do Ouvidor também, com um comércio organizado. O alargamento da rodovia eles tem que ser íntegro, né? Eles têm que observar que tem umas partes já hoje de estreitamento que não aparecem no projeto, né? Tem construções ali numa área que devia ser de recuo e tal. Então, para fazer uma coisa planejada e integrada até o final da praia mesmo. A Prefeitura ela veio apresentar uma etapa do projeto que basicamente se trata em pavimentar e organizar o que temos hoje, né? A gente tem uma demanda, também tem um inquérito civil do Ministério Público Federal, né, que diante disso proibiu o alargamento até a praia, por isso que ele parou onde hoje ele está, por questões ambientais. Então a ideia da Prefeitura é apresentar para a comunidade um projeto que foi apresentado para os membros da associação aproximadamente um ano atrás, né, que eles haviam rejeitado, achando que o projeto ia ser mal recebido pela associação. Como a gente tem um prazo para apresentar uma resposta para o Ministério Público Federal, nós notificamos a associação para que ela se manifestasse a respeito do projeto, se eles realmente não queriam aquele projeto que a gente fez, porque a comunidade ela anseia há muitos anos por uma abertura de uma avenida nova pela beira da praia. Só que ambientalmente isso não é tão fácil de conseguir as licenças ambientais. A reunião entre a Prefeitura e os moradores aconteceu na sede da Associação Comunitária do Bairro Grama. Em alguns momentos o debate foi caloroso. Isso porque os moradores estavam defendendo a criação de uma via que fosse até o canto norte da praia como uma beira-mar. O projeto desta via não estava contemplado na proposta da Prefeitura e, por isso, houve receio da comunidade em aceitar o projeto apresentado como está, pois poderia colocar um ponto final no desejo dos moradores. A gente teve uma resistência muito grande, como foi visto, né, para a aceitação desse projeto, porque a gente sabe que com a criação dessa rótula no final da via, a gente meio que caracteriza que seria o fim da via e a associação, junto com toda a comunidade, já fizeram 2 audiências públicas e é um sonho de toda a comunidade e região fazer uma via por trás da orla, né? Se fazer esse projeto, entendeu? Não vão fazer mais, porque pode entrar outro prefeito e pode que não, já tá bom, já tá maravilhoso, já tá lindo, que é um projeto lindo. O que aí eles vão fazer? Aí acabou a Praia do Ouvidor. Então tem que fazer melhorar a praia, a estrada e depois o quê? Continuar com o estudo e fazer na orla que a comunidade quer, principalmente as pessoas que têm rancho lá, que querem isso, ter o acesso, não ser multado os carros, e eu já fui multada lá. Na reunião ficou definido que a primeira parte do projeto tem o aval da comunidade para ser executada. No entanto, a comunidade também solicitou um estudo ambiental para a possibilidade da criação de uma avenida beira-mar que leve até o costão esquerdo da Praia do Ouvidor. Então a nossa ideia é de hoje oferecer uma melhor opção de curto prazo para o problema latente que está aí para essa temporada de verão e que a gente possa, depois com os estudos ambientais necessários, né, viabilizar esse projeto que é o anseio da população, pelo menos fazer estudos, né, para ver se ele sairia do papel. Mas a ideia era apresentar, em resumo, essa primeira fase, que é algo que seria factível da Prefeitura tirar do papel. Eu tenho certeza que se assumir um compromisso, que é o anseio da comunidade, ter na orla, o estacionamento, se faz em 2 etapas. Executa essa proposta que é a melhor entrada de praia de Garopaba inteira,
É o projeto mais bonito e mais lindo que eu já vi. Não tem nenhuma entrada de praia dessa situação. É um piloto. E depois já entra o compromisso de assumir e fazer a próxima etapa do estudo da orla. Grande parte do projeto é unânime, o pessoal concorda, né? Então a pavimentação até a praia, o alargamento da pista, isso aí já pode ser feito, começado agora. Agora a questão que eles falam do estacionamento da orla, de uma rodovia à beira-mar ali, é lindíssimo também, só que é uma coisa mais demorada e onerosa para o município também, né? Então acho que teria que começar a fazer as obras agora já para não perder o time, né, do momento e desenvolver o município. Não dá para ficar parado esperando um projeto ideal, assim, 100%. Né? Eu acho que a gente tem que dar valor para aquilo que estão mostrando para a gente e para algo que pode acontecer ali, daqui a 3 meses, o ano que vem, em 2023. Está aqui, está na porta. Eu vou jogar tudo isso fora? Por causa de uma orla, eu vou abandonar uma outra situação? Não. Eu vou pegar essa situação, segurar ela, colocar no colo, aninhar, agradecer e depois exigir uma orla, se assim for possível. Eu penso isso. Não há previsão para o início das obras. Os órgãos da Prefeitura irão trabalhar para realizar as adequações solicitadas pela comunidade e o projeto ainda sofrerá alterações. Encerrado este ciclo, inicia o processo de licitação. Durante a reunião, o prefeito prometeu para a comunidade a entrega de um estudo socioambiental que irá atestar ou não a viabilidade da construção de uma beira-mar. Mas aceitamos junto com o prefeito, né, para fazer com que essa estrada saia, facilite o acesso para todo mundo, e ele se comprometeu conosco e até junho do ano que vem, 2023, apresentar um estudo ambiental e aí sim se tentar fazer esse projeto tão sonhado. Só porque é fácil, é só querer ele ter vontade de fazer o prefeito e ajudar a comunidade. E a comunidade já está há anos nisso aí. Eu dou todo o apoio aí à prefeitura, à gestão ali, porque o projeto é transformar a Praia do Ouvidor na melhor praia da região, que é uma coisa planejada, né? Que muitos lugares assim não conseguiram fazer isso, né? Porque aqui o trajeto é plano também, né? A situação como está hoje, ela está insustentável, né, para o turismo, acaba só prejudicando. Então, a gente espera que chegue num consenso, que a gente consiga executar, quem sabe, as duas situações em fases distintas. Uma primeira fase e, posteriormente, uma outra fase interligando as praias, enfim, conforme os estudos ambientais indicarem, né? Vai ter muita discussão sobre esse projeto total, né? Mas seria bom isso. Ser mais exposto a esse projeto. Eu gosto da praia do jeito que ela é, né? A gente já vem pra cá para curtir a natureza mesmo. Eu acho legal que tem o verde, né? Que não tenha calçamento na praia, né? Eu gosto da Praia do Ouvidor, a gente frequenta bem assíduo aqui. Eu gosto da Praia do Ouvidor assim do jeitinho que ela é, né? Com todas as árvores, né? Com o verde, com a graminha ali que a gente quiser. Né? Tem a sombra, né? Que a gente às vezes não precisa nem trazer um guarda-sol, aqui tem a sombrinha, então eu gosto do jeito que tá, assim, minha opinião é que nesse sentido permaneça como está. A Mostra Lutz ocorreu essa semana no Instituto Federal de Garopaba. O evento é o encerramento de um programa de educação ambiental que ocorre durante todo o ano e envolve as escolas do município. Durante a quinta e sexta-feira, o Instituto Federal de Garopaba estava fervilhando. O assunto que movimentou os alunos do município foi a educação ambiental. A Mostra Lutz é uma oportunidade para as escolas trocarem aprendizados e experiências sobre o tema. O programa existe há mais de 20 anos e ocorre durante todo o ano letivo. O encerramento oferece 2 dias de integração e intercâmbio entre os alunos e escolas. Então hoje aqui a gente tem esse evento onde tem representantes de todas essas escolas, né? Então, como eu estava até falando, a gente dá preferência para a criança estar apresentando para a criança, porque nós queremos, de professor, né, de adulto, falar com crianças, todas as escolas estão cheias, né? Aqui é um momento onde a criança pega o seu aprendizado que está internalizado e coloca para fora e troca com outras crianças, né? Essa troca é muito importante. Então, muitas vezes aqui o projeto de um esse ano vai ser o projeto do outro no ano
ano que vem, só que de uma forma diferente, né, mais atualizado e também a ver com a localidade, né? Então uma comunidade do Siriú, ela tem certas necessidades que ela resolve ambientalmente, né? E aí ela vai mostrar para a comunidade do Macacu, que vai olhar e vai falar, na minha comunidade isso serve, mas vou adaptar. Além de cada escola trazer um projeto realizado, as crianças também fazem uma apresentação numa iniciativa chamada TED Kids, em alusão ao TED Talks. É a oportunidade dos alunos serem protagonistas do próprio conhecimento. É realmente um momento assim que eles se veem e se empoderam, né? Realmente a gente fala de protagonismo infantil, né? Que protagonismo juvenil é uma coisa normal, mas protagonismo infantil, que é esse momento onde eles treinam a oratória, treinam para falar para outras pessoas, que é diferente de falar feira 1 a 1, né? Você falar a um público aberto. Fica nervoso? Fica, às vezes não fica tão legal, mas é a primeira vez, a gente sabe que tem a primeira, depois a segunda, depois vai melhorando e assim vai. Entre as iniciativas apresentadas estava a horta alternativa do IFSC, com ervas medicinais e captação de água da chuva. Cada planta possui um QR Code, onde é possível ter mais informações sobre o seu uso. A iniciativa está inspirando os alunos de Garopaba. A Mostra Lutz, ela visa incentivar as ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? E um dos projetos aqui, que faz parte de várias, mas o nosso foco aqui é o ODS 3, Saúde e Bem-Estar, é o projeto de extensão Farmácia Alternativa, a Horta Comunitária do IFSC. Está envolvido bastante os alunos do Gestão Ambiental, mas por conta de um projeto de extensão, a gente juntou Gestão Ambiental e Técnica Informática para fazer um site e colocar todas as plantas que tem nessa horta comunitária. Essa horta comunitária, a gente coloca mais as plantas medicinais. Na verdade, são dois projetos juntos. É a horta medicinal e a horta medicinal com os QR Codes, que daí é para um público mais adolescente, uma maneira de fazer eles terem interesse, porque a interdisciplinaridade ela é fundamental, né? Porque ainda mais dentro do nosso instituto, que a gente tem o curso de gestão e tem o curso dos técnicos em informática, né? Daí eu pensei, não, vamos trazer essa gurizada até para eles tomar gosto também pelo projeto, né? Porque eu sou uma apaixonada pelos projetos. Eu tenho vários projetos aqui dentro, a horta é um deles, né? Então se eu puder inflamar eles com essa paixão, para mim já tem um peso enorme, assim, né? Isso já me dá o prazer e o trabalho é trabalho, né? É isso aí. Santa Catarina cedia Encontro Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. O objetivo é capacitar servidores e fortalecer a política pública de segurança alimentar no estado, devido aos números elevados da fome no país. A Assembleia Legislativa sediou o Encontro Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional no Plenarinho. O evento contou com uma programação que incluiu o tema sobre o Plano Municipal de Combate à Fome e o programa Lixo Zero. A fome em Santa Catarina, né, como todo o Brasil, a gente tem hoje cerca de 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar e nutricional, né? Então, na pandemia isso agravou. Então, hoje o Estado ele está trabalhando não só no Plano de Segurança Alimentar e Nutricional, mas também no Programa Alimenta Brasil, com recursos do governo federal, para que a gente consiga fazer com que os alimentos cheguem nas pessoas que mais necessitam, né? No Brasil, segundo a Rede Pensan, atualmente 33 milhões de pessoas sofrem com a fome. O cenário também impacta Santa Catarina. Mas o número de pessoas com os diferentes graus de segurança alimentar no estado ainda não foram disponibilizados. O objetivo é fortalecer a política pública e capacitar servidores municipais, conselheiros e membros dos conselhos municipais e intersetoriais de segurança alimentar no estado. Para nós é importante reavaliar toda essa questão da insegurança alimentar, porque nós estamos chegando em Santa Catarina a praticamente 900 mil pessoas com insegurança alimentar. Isso é 12% da população catarinense. Nós não podemos fechar os olhos para essa população. Nós temos que agora reavaliar o que foi feito, o que deu certo, e a partir daí criar algumas pautas, algumas linhas de ações para que a gente possa discutir também com o novo governo do estado, discutir com o governo federal que ações podem ser feitas para que a gente possa reduzir o número de pessoas que sofrem com a fome, com a falta de alimentos e a gente trazer mais dignidade para a população catarinense.
O desafio é aumentar o número de adesões ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN. Dos 295 municípios catarinenses, apenas 31 estão cadastrados junto ao Ministério da Cidadania. Está encerrada a temporada das baleias francas. Um último sobrevoo realizado na semana passada não encontrou nenhuma baleia na região. A equipe técnica de monitoramento do Porto de Imbituba realizou um último sobrevoo na semana passada e não foi encontrada nenhuma baleia na área de proteção ambiental, que vai de Florianópolis ao Balneário Rincão. Em setembro, a equipe contabilizou mais de 230 baleias francas. O objetivo do sobrevoo é realizar o censo das baleias e fazer registros fotográficos para a identificação posterior dos animais. Essa é a 14ª edição do Programa de Monitoramento de Baleias Francas do Porto de Imbituba. Em outubro, nós fizemos uma reportagem com a surfista Alma Corgiolo, de apenas 14 anos. Agora, a bicampeã estadual na categoria está se preparando para competir em um campeonato internacional no Peru, em dezembro. Ela está fazendo uma vaquinha online para ajudar nas despesas da viagem. E quem puder ajudar, pode fazer a doação pelo link que está aí na sua tela. No início deste mês, foram registradas luzes misteriosas no céu do sul do Brasil. Pesquisadores avaliam o que podem ser estes objetos não identificados. A possível existência de vida inteligente fora da Terra é algo que sempre desperta a curiosidade de muitas pessoas. E nestas últimas semanas o tema ficou ainda mais quente na internet após frequentes aparições de luzes difíceis de serem explicadas a olho nu. A maioria desses registros foram feitas no sul do país. No início do mês de novembro, por 4 dias seguidos, foram vistas luzes no Rio Grande do Sul. Inclusive, pilotos de aviões que sobrevoavam a região chegaram a reportar o que estavam vendo para a torre de comando. O assunto foi amplamente divulgado nos noticiários e passou a ser estudado pelos ufólogos de todo o país. A ufologia como um todo, ela não é conhecida como uma ciência, né? Então, toda aquela pessoa que se dedica para os trabalhos de fenômenos OVNI, principalmente, fenômenos ufológicos como um todo, essa pessoa ela é considerada um ufólogo. Então ele tem uma certa dedicação para isso. Em Joinville hoje nós temos o GEPUSC, que é o Grupo de Pesquisas Ufológicas de Santa Catarina. Então nós nos dedicamos, um grupo de pessoas que se dedica de maneira voluntária em busca de todas essas questões ligadas a pesquisas ufológicas, né? Todos esses fenômenos que acontecem no estado de Santa Catarina como um todo, o grupo hoje faz esse trabalho. E nós temos diversas pessoas, não só no norte catarinense, mas no estado como um todo, que todos eles compartilham de uma mesma informação. E aí, dependendo da região, nós temos um grupo específico que vai para esse estudo, né? De acordo com o Grupo de Pesquisas Ufológicas de Santa Catarina, esse tipo de aparições não são novidades. Preciso salientar que esse material ele já existe. Então, só que o que acontece? Uma vez que o piloto de uma companhia aérea, ele acaba tendo esse relato, tendo essa vivência, ele acaba tendo um processo burocrático muito grande. Ele precisa fazer uma sindicância, ele precisa fazer um boletim dentro dos próprios órgãos de defesa aérea do nosso Brasil. E uma vez que ele precisa fazer isso, se torna muito burocrático, é muito complicado para a empresa aérea. Moral da história, o que acaba acontecendo é que isso vira um papo entre pilotos realmente e a própria tripulação. Uma vez que se busca tudo isso, né, acaba tendo uma dificuldade muito grande para relatar. E foi exatamente o contrário que esses pilotos fizeram. Eles tiveram contato, relataram, isso foi mostrado dentro das torres de controle e acabou saindo na internet. O Arquivo Nacional tem hoje mais de 700 registros sobre aparições de OVNIs no Brasil. No entanto, isso não quer dizer que foram vistos discos voadores, e sim qualquer objeto no céu cuja origem é desconhecida. Ou seja, um OVNI, nesse caso, pode ser um drone, uma estrela, um satélite, um balão meteorológico ou até mesmo um fenômeno natural. Para o fotógrafo gaúcho,
que tem acompanhado as luzes misteriosas no céu em Torres, Rio Grande do Sul, estas aparições têm explicação. Quinto, quarto dia mais ou menos, a gente começou a ir a campo, fazer observação daqui de Torres, Taquara e Porto Alegre. Começar as observações dessas luzes incomuns. E de primeira mão a gente notou que, na real, essas visualizações de de objetos que poderiam sair fora da rota, na real faziam sempre luzes retas, o que era o trajeto de satélite, normalmente, fase satélite. Mas no momento a gente não estava tratando como OVNI, que é objeto voador não identificado, que é a sigla para qualquer coisa, tipo drone, avião não identificado, talvez alguma aeronave que não esteja respondendo um transponder, um monte de outras coisas também. E com o passar dos próximos 2 dias ficou cada vez mais claro que, conforme a gente fazia mais imagens, as imagens saíam claras para que fossem praticamente satélites. Daí, a partir do segundo dia, a gente começou a reunir bastante dados, a filmagem que a gente tem, e começamos a jogar no software de astrometria, onde nós fazemos uma captação dos objetos de referência do céu, por exemplo, estrelas, constelações, e em seguida jogar no programa chamado HeavenSat, onde identifica os satélites, que no final o match estava para dar. E depois de mais ou menos um dia assim, a gente já teve os primeiros resultados que deram para satélites, os Starlinks, mas também não só como os Starlinks, como outros objetos outros satélites de outras operações em específicas. De acordo com as pesquisas feitas pelo fotógrafo, um dos motivos desses satélites estarem sendo vistos no sul do continente é a inclinação da Terra neste período do ano. Localizações que estão mais relatando isso é o pessoal mais a sul aqui, mais a sul, Argentina, Uruguai, Paraguai também estão relatando, São Paulo também. São essas regiões que estão mais observando esses flares contínuos de satélite, que é onde, por causa da inclinação da Terra, quando fica à noite, ali por mais ou menos umas 11, meia-noite, por aí, essa inclinação ela acaba deixando os satélites mais visíveis a sul, por causa que eu disse antes, nós estamos se aproximando do solstício de verão. A tendência é de nós ter noites mais curtas, e com isso a inclinação da Terra fica, por assim, um pouquinho mais deitadinha, por dizer. Daí isso colabora para que à noite os satélites apareçam bem mais a direções sul e sudestes. Já o GEPUSC discorda dessa análise feita pelo Gabriel. Acabaram atribuindo isso a questões relacionadas a satélites, próprio movimento da Starlink, etc. E a gente, de cara, nós já eliminamos essa hipótese pelo seguinte: tudo que nós temos de satélites e materiais feitos pelo homem que está em órbita da Terra, eles têm um padrão a ser seguido, ou seja, eles têm uma rota para poder seguir, eles têm um horário pré-determinado, e esse material, esses objetos voadores que acabaram passando no céu catarinense, eles não tinham uma rota pré-determinada, pelo menos não para a gente. Tanto que nós temos diversos relatos das próprias pessoas que estavam dentro das aeronaves, informando que eles estavam circulando as aeronaves, estavam fazendo um 360. Se nós parar para pensar que uma aeronave em velocidade de cruzeiro voa 800, 850 km por hora, logo nós teríamos um OVNI, né? Teríamos um disco voador circulando essas aeronaves a uma velocidade superior a 1.200, 1.300 km por hora, né, fazendo movimentos bruscos no céu. Então, de cara, nós já não atribuímos em cima disso. De acordo com ufólogos, só em Santa Catarina nesse ano foram registrados 5 aparições de objetos que ainda não foram identificados. E essas aparições que os pilotos observaram também foram vistas na região catarinense. Aqui na região, principalmente no norte catarinense, mais voltado para o litoral, né, nós temos algo bem peculiar, que é a aparição dos objetos voadores não identificados em forma triangular, que é algo que não aparece no Brasil como um todo, né? Então temos diversos relatos aqui no norte desses objetos tendo forma triangular, e muitas das luzes que foram captadas por esses pilotos, né, e depois disso muitas pessoas começaram a olhar muito mais para o céu, eles começaram a identificar justamente essas luzes, sempre sempre em número de 3, montando realmente um triângulo, né? Algumas pessoas com algumas câmeras um pouco mais especiais conseguiram visualizar
que atrás dessas luzes, porque elas são muito intensas, atrás dessas luzes realmente existia uma sombra, um reflexo mais triangular, o que para nós deixa bem claro que se for realmente um disco voador, se for um objeto voador não identificado, um fenômeno UFO, ele realmente é os padrões que nós temos na região, sempre em forma triangular. Sempre nos céus catarinenses como um todo, nós temos essa presença muito marcante aqui na Baía da Babitonga mesmo. Nós temos diversos relatos, né, desses objetos acabarem pairando em cima da lâmina d'água e ascendendo em uma velocidade muito grande, né, e quando vão para isso eles sempre vão atrás de um dos morros, o Morro do Cantagalo, que é um dos locais de maior avistamento que nós temos aqui na região. Vamos falar ainda mais sobre essas recentes aparições e outros registros no país em um programa especial sobre OVNIs em nossa programação. Fique de olho e nos acompanhe em nossas plataformas. E você vai ver a seguir a história de um garopabense que trabalha na preservação genética das mais variadas espécies de abelhas sem ferrão. Confira qual vai ser a previsão do tempo para a próxima semana. E ainda, um pequeno município ao sul de Santa Catarina recebe milhares de turistas anualmente. Não saia daí, nós já voltamos. O melhor conteúdo regional da web você encontra no site pixtv.com.br, o novo endereço da Pix TV na internet. O site da Pix tem muito mais informação. pixtv.com.br é opinião, é esporte, é notícia, é conteúdo todo dia. Você conhece o One Wheel? Esse brinquedinho de gente grande que parece um skate de uma roda só está conquistando cada vez mais adeptos nos Estados Unidos. Nossa equipe, sempre antenada e louca por aventuras, decidiu testar o equipamento no parque e na cidade. Você tem que ter um pouco de noção de equilíbrio de skate ou de surf, enfim. Você tendo isso, você vai andar nele super bem. Esse rolezão de One Wheel pelos parques e ruas da Califórnia, você confere aqui na tela da Pix TV, na programação do canal 11 e também sob demanda na plataforma TMW Pix. Estamos de volta. Um garopabense tem trabalhado na preservação de espécies de abelhas nativas do Brasil. Pouco conhecidas, as abelhas sem ferrão encontram grandes desafios com as alterações feitas pelo homem no meio ambiente. Pretas com listras amarelas, amarelas com listras pretas, totalmente pretas ou por completo amarelas, grandes ou muito pequenas. Essas são algumas das variedades das abelhas Meliponini, popularmente conhecidas como abelhas sem ferrão. Estas pequenas são velhas conhecidas dos povos originários do Brasil, que por muito tempo cultivaram várias espécies para a produção de mel. Por isso, também são conhecidas como abelhas nativas, indígenas ou meliponíneos. No mundo, a estimativa é que exista mais de 400 espécies de abelhas sem ferrão. Só no Brasil são 300 delas. Aqui nesse meliponário, localizado em Garopaba, são cultivadas 12 espécies em mais de 120 colônias como essas. O meliponário Garopaba trabalha na preservação genética dessas mais variadas espécies de abelhas sem ferrão. Um trabalho fundamental para a preservação ambiental. No nosso entender do meliponário Garopaba, a gente trabalha mais pela preservação das colônias. A gente, na realidade, não tem retorno comercial, né, nenhum. A gente trabalha por cuidar e para preservação. E inúmeros fatores, né? O pessoal não conhece. Vai lá, corta o pau, derruba, deixa jogado, pega o mel,
larga lá a colônia de qualquer jeito, ela morre. Então são inúmeros os fatores, mas eu acho que o desmatamento e o veneno, ele e as plantas exóticas, né, em terceiro lugar, realmente são os piores problemas. No mundo, milhões e milhões de abelhas têm morrido nos últimos anos e isso tem ficado cada vez mais forte com o uso de agrotóxico e principalmente os agrotóxicos, aqui no Brasil, principalmente os agrotóxicos que são usados nas lavouras de soja. Aqui em Santa Catarina, em 2019, teve um estudo, teve uma mortandade de milhões e milhões de abelhas e foi feito um estudo bancado, inclusive, pelo Ministério Público Estadual, que demonstrou que 67% das abelhas coletadas mortas eram por causa de agrotóxico. Estas abelhas com ferrão também podem ser vistas na região da Mata Atlântica, sendo a espécie mais comum a Apis mellifera. Muitas delas foram trazidas para cá da Europa, Ásia e África, ainda no período de colonização do Brasil. A explicação pela qual foram enviadas para cá são várias, mas todas estão ligadas à produtividade superior em cera e mel. Reza uma lenda que os jesuítas, como as nossas abelhas sem ferrão, elas produzem uma cera escura e essa cera era utilizada para fazer vela, o que aconteceu? Pô, um padre queimar uma vela preta é meio estranho, né? E a Apis mellifera, que é a abelha europeia, ela fabrica uma cera clara, que daí eles começaram a fazer a vela mais branca, amareladinha, bonitinha. Por esse motivo, conta a lenda também que eles optaram por trazer as apis para cá, né? Mas quando se fala em produtividade, é apenas em quantidade. Porque quando se fala em qualidade, é que o sabor desse mel retirado direto da colmeia é impressionante. Mais do que aprovado. Aqui a gente tem mandaçaia, estimativa de produção boa, 2 quilos por ano. Aqui a gente tem a bugia, estimativa de produção boa, 4, 5 quilos por ano. Estimativa de produção de uma apis, 30, 40, 50, 60 quilos por ano. Então é bastante desproporcional, né? Claro que é um mel totalmente diferenciado. Não se compara um com o outro, né? Ele é um mel muito mais... Cada um tem sua característica, né? O mel da bugia tem um gosto muito especial. O mel da tubuna são bem diferentes. Ó. Esse daqui é o de Jataí. Baita de um própolis. Medicinal ao extremo. Nem se compara com esse da Apis, né? Não falando que o da Apis é ruim. Bem pelo contrário, ele também é muito bom. Esse daqui é o da mirim, abelha mirim, que é dessas pequenininha. E esse daqui é da tubuna, Scaptotrigona. Tá, esse daqui realmente tem estudos que é um dos mais medicinais do mundo. Isso aí está sendo estudado assim que isso cura muita coisa. Não vou te dizer quais ou o que, mas cara, tem estudos na Alemanha sobre esse própolis aí, sobre o mel da tubuna também. O pessoal daqui da Universidade de Blumenau está estudando, estão fazendo as pesquisas agora e tá para sair uma pesquisa nova aí que vai ser mostrado como ele é ótimo, cara. Nossa, o mel da tubuna, tu tá gripado, tu vai gripar, toma só uma colheradinha de manhã, mas duvido, não fica gripado, corta na hora. A todo momento, enquanto estávamos gravando, elas estavam ali com a gente e nós sem nenhum tipo de proteção. Além de não ter ferrão, essas espécies também não apresentam agressividade. Mesmo elas tendo mandíbulas que podem picar, desde que não ameace elas, dá até para pegar na mão. Não mexe com ela que ela não vai mexer contigo. É simples. A regra é clara. Não precisa ter medo, ela não vai te atacar. A não ser que tu for lá cutucar nela, né? Daí ela vai se defender, normal. Principalmente as apis, né? Se tu for numa colônia de apis, se tu ver uma caixa de apis no mato, alguma coisa, nem te aproxima, porque é um problema. É um problema grave, vai estar correndo risco de vida. Todas essas espécies possuem particularidades bem especiais, como, por exemplo, a ornamentação de entrada da colônia, que apresentam predominância das abelhas.
Quanto maior a estrutura criada por elas, mais predominante é o grupo. Os materiais utilizados podem ser os mais variados encontrados na natureza, desde resina de madeira, terra ou a própria cera. A abelha vai lá na flor, pega o néctar, chega aqui, passa para a boca da outra. A outra digere, passa para a boca da outra. E assim elas vão. E quando estiver no ponto, é depositado no pote. Todas as abelhas, sejam as sem ferrão como as com ferrão. As com ferrão fazem isso mais vezes ainda. Porque esse mel aqui, ele tem muito mais água do que o mel da Apis mellifera, que é aquele mel mais comum, né? Aquele lá, ele tem cerca, eu acho que é em torno de 18% de água. Algo assim, não tenho bem certeza. Esse aqui é muito mais, a concentração de água é bem maior. Se eu falo a palavra abelha, é bem capaz que todas as pessoas pensem, já imaginem flores, né? Uma conexão rápida que a gente faz, né? E essa conexão não é à toa, porque faz parte de um processo da natureza de coevolução que plantas e abelhas evoluíram juntas, né? Principalmente as plantas que têm flores. As abelhas visitam as flores exclusivamente por dois motivos, né? Para coletar o néctar, que ela leva para alimentar as abelhas adultas na colônia, e o pólen, né, que elas levam para alimentar quando são larvinhas ainda, e as abelhas jovens. E ao fazer isto, né, elas estão contribuindo com o processo de polinização de toda a flora, né? Provavelmente não existiriam florestas se não fossem os insetos e principalmente as abelhas, né? Claro que outros pequenos mamíferos também contribuem, mas as abelhas têm um papel fundamental. Em média, uma abelha operária vive em torno de 45 dias, mas em alguns casos pode chegar a 5 meses, sendo que a vida delas é dividida em duas fases. A primeira fase ela passa em torno de 20 dias dentro da colônia, exercendo funções internas. Depois, ela passa o restante dos dias na rua coletando material para a produção de alimento. E é nessa segunda fase que estão os maiores perigos, desde ameaças naturais de predadores, agrotóxicos ou a plantas que podem ser venenosas. Aqui a gente tem, né, a flor da espatódia, ou espatódia campanulata, que é o nome oficial dela, porque lembra uma campânula, né? E ela funciona, a flor, como uma armadilha para os insetos. Essa é uma flor que a gente pegou caída no chão, então não está tão viscosa ou com néctar, né, aqui abundante. Mas enquanto ela está na árvore, o néctar é super abundante, que forma aquela mucilagem, e ela funciona então como uma armadilha. Os insetos chegam aqui e ficam presos nesse néctar que é viscoso e não conseguem escapar. Então a gente consegue ver aqui por exemplo, tem tem pelo menos 5 indivíduos aqui dentro, 3 ou 4, 6, tem 4 formiguinhas e 2 tipos diferentes de mosquinhas. A gente não está vendo nenhuma abelha, mas, né, ela pega todos os tipos de insetos. Então eles ficam presos aqui e eventualmente se alguma outra animal se alimenta da flor, um pássaro, alguma coisa, acabam servindo de alimento para os outros animais também. E as abelhinhas que depois que visitam elas em busca do néctar e de pólen e conseguem voltar para sua colmeia, para sua colônia, acabam levando esse pólen que tem substância tóxica e que acaba afetando as larvinhas das abelhas na colônia. E elas morrem, né? Mais de 90% não consegue eclodir. A abelha, borboleta, beija-flor, tudo que é polinizador que precisa de néctar, que de repente numa certa época do ano não tem a flor de preferência dele, vai nela, aquele ali está condenado, né? E tem outro problema grave nisso tudo também. Ela também tem o pólen. O pólen dela, muitas vezes trazido pela abelha, pela campeira, né? Que é essas abelhas que estão trabalhando e trazendo materiais externos, ela deposita o pólen aqui nos potes. E ele acaba envenenando esse pólen que vai servir de alimento para as crias, né? Acaba intoxicando a própria colônia. Em 2019, foi sancionada uma lei em Santa Catarina que proíbe a produção de mudas e o plantio da Espartódia campanulata, também conhecida como Espartódia, bisnagueira, tulipeira do Gabão, xixi de macaco ou chama da floresta.
A lei incentiva a substituição das existentes por plantas nativas. Em Garopaba, também foi aprovada a lei que reforça esses cuidados dentro do município. Foi aprovada a lei municipal para que o poder público municipal possa agir mais efetivamente em cima dessa fiscalização. A gente não quer aqui que o governo já saia pedindo para cortar árvore, mas que haja uma conscientização, um trabalho também de informação às pessoas para que esse tipo de árvore não tenha mais sucesso aqui na nossa cidade. A gente vê que algumas pessoas têm essa árvore na sua casa. É uma árvore bonita, quando ela vem na época da floragem, ela realmente mostra aquela flor bem bacana, uma flor vermelha, algumas puxando para o amarelo, e isso cativa as pessoas, mas porém, para a natureza, ela agride muito. Aquele botão onde a abelha busca o pólen, ele é altamente tóxico. Então a gente espera, com a lei municipal agora, que o governo possa agir mais, tanto na parte de informação, quanto na parte também de fiscalização, executando o trabalho de fiscalização e agindo na questão da poda dessas árvores. De acordo com o Executivo Municipal, as plantas que estão em áreas públicas serão mapeadas e cortadas. Já as que são encontradas em propriedades particulares, os munícipes poderão fazer denúncia junto ao setor de fiscalização, que notificará o proprietário. Em caso de fiscalização de rotina, quando identificado, o setor de fiscalização notificará o proprietário do imóvel para que proceda com o corte e o correto descarte do resíduo vegetal, podendo ainda aplicar multa em caso de descumprimento. Mas não é só a bisnagueira que prejudica as abelhas. Até mesmo algumas nativas podem afastar essas polinizadoras, como as barbatimão e as flores do alho. Sendo assim, mais importante do que cortar as que são tóxicas, a plantação de nativas ou importadas que tragam os nutrientes necessários para as colmeias trazem retornos ainda maiores. Tem estudos que mostram que as abelhas elas se atraem muito por flores de cor azul, lilás, laranja, amarelo, branco. Vermelho não tanto, porque vermelho as abelhas veem como um cinza, elas não enxergam o vermelho, então elas não são atraídas. Então plantar ipê branco, ipê amarelo, ipê rosa. A quaresmeira, né, nossa árvore símbolo aqui de Garopaba, é uma planta extremamente melífera. Pitangueiras, cerejeira, aroeira, né, que os passarinhos também adoram. Então, aquele outro guaco, que a gente faz chá, ele tem cheiro já de mel, é maravilhoso, atrai muitas abelhas. E se você não tem espaço no jardim, no seu pátio para plantar, até as flores mesmo do jardim. Lavanda, manjericão, essas margaridinhas, o cosmos, aquela florzinha laranjinha que é um inso pelas estradas aí, que é linda, elas adoram. Então, estimular a plantar mais, né, para atrair as abelhas, para elas deixarem de frequentar as flores que não são desejáveis. A preservação desses seres sensíveis que sofrem com defensivos agrícolas, poluição, introdução de espécies invasoras e alterações climáticas previne o colapso dos ecossistemas caso elas deixassem de existir. As abelhas têm um papel fundamental. Quando a gente ignora isso, e a sociedade como um todo, a humanidade ignora essa importância da diversidade, do equilíbrio, né? As mudanças climáticas também têm contribuído para extinguir muitas espécies, né? As abelhas também sofrem com o problema de mudanças climáticas, porque interferem nas floradas, né? As árvores florescem em momentos diferentes e afeta todo o ciclo de vida das abelhas, né? Então, quando a gente interfere nesse ciclo em que as abelhas começam a morrer, seja por agrotóxicos, seja por problemas de plantas tóxicas, ou por problemas de mudanças climáticas, a gente está, no médio e longo prazo, afetando toda a nossa produção, não só de plantas cultivadas, mas das nossas florestas naturais, que correm o risco de fenecerem, se não tiverem esse contínuo processo de polinização, que as abelhas fazem esse serviço na natureza, de forma gratuita. E é um fato, se acabar as abelhas, acaba o ser humano. Não só o ser humano, acaba tudo. Acaba animais, acaba tudo. Porque não tem mais é quebrada a cadeia alimentar, né? A cadeia alimentar é uma pirâmide, né? Embaixo tá as plantas, né? Só que embaixo das plantas tá as abelhas, os polinizadores. Então tu começa acabando com as plantas, depois com os outros, e os outros, e os outros, e o predador no topo vai embora também. É simples.
Acaba as abelhas, acaba o humano, acaba animal, acaba tudo, não fica nada. E não tem conversa, então por isso que tem que cuidar. Na próxima semana, inicia o Garopaba em Dança. O evento vai ocorrer entre os dias 25 e 27 de novembro, na praia central da cidade. As inscrições para as coreografias já estão encerradas. O Garopaba em Dança é realizado pela Companhia de Dança Atitude, em parceria com a Associação de Dança de Garopaba. Em Praia Grande, foi inaugurada a usina de asfalto do consórcio intermunicipal Mampituba. A estrutura é a primeira no estado e dará mais autonomia aos municípios. Na semana passada, foi inaugurada a usina de asfalto do consórcio intermunicipal Mampituba, em Praia Grande. Com a estrutura, a primeira no estado, os municípios terão mais autonomia e flexibilidade para os serviços de pavimentação de ruas, seja na área urbana ou rural. Além de diminuir os custos, a usina vai contribuir com o desenvolvimento socioeconômico da região. E o investimento foi de R$ 8.800.000. Esse é um projeto SC Mais Asfalto, é um projeto que leva desenvolvimento para, a exemplo de Praia Grande e tantas outras cidades que estão recebendo esse investimento, desenvolvimento dessas cidades. Aqui a gente tem uma vocação turística, a gente tem a vocação do agronegócio, a gente tem a vocação de novas empresas que vão se instalar nessa cidade. O consórcio de municípios que vai se beneficiar dessa usina pode fazer um asfalto, um pavimento com qualidade e com um custo reduzido 40%, 50%, possibilitando que o dinheiro público renda mais. A usina vai funcionar sob um sistema de consórcio entre os municípios de Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul e São João do Sul. O empreendimento terá capacidade de produção de 80 toneladas por hora de asfalto e o conjunto de britagem de 70 metros cúbicos por hora. Bom, isso aí é um sonho, é uma conquista que nós jamais imaginávamos que nós poderíamos ter, né? Municípios pequenos, que nem os nossos, né? Aqui no extremo sul de Santa Catarina. Então isso aí vai ser um ganho muito importante, que vai dar condições para que nós possamos, né, fazer aquilo que todo gestor público gosta, é levar a pavimentação para o interior principalmente e nas vias urbanas também. Essas usinas estão sendo construídas em todas as regiões de Santa Catarina e fazem parte da estratégia do governo do estado para melhorar as condições das estradas municipais. No total, serão 12 usinas no estado. A gente vai poder fazer mais asfalto com menos valor. Hoje é muito caro fazer 1 quilômetro de asfalto, né? Mas agora a gente tendo tudo, podendo gerir isso, vai ser em torno de 40% mais barato. A gente vai poder levar mais qualidade de vida, tirar a lama, tirar a poeira da vida das pessoas e beneficiar vários municípios. Evento que reuniu as principais operadoras de TV do país aconteceu neste mês em São Paulo. Nossa equipe esteve presente no Next TV Séries Brasil e acompanhou os painéis que discutiram os desafios na produção de conteúdo para a TV e streaming. O Next TV Séries Brasil ocorreu no dia 8 de novembro em São Paulo e a Pix TV esteve presente no evento que analisou os efeitos dos novos hábitos de consumo audiovisual. A edição de 2022 abordou a situação atual da indústria e analisou a redução da base da TV por assinatura tradicional. Também discutiu sobre as ferramentas que as operadoras estão desenvolvendo no Brasil, além de debater com os provedores de internet sobre os novos modelos de negócio, como por exemplo a TV 3.0. A TV 3.0 ela tem um eixo técnico que tira a frição, essa fricção de tipo, cara, tanto faz para onde a pessoa está consumindo, se é broadcast, se é broadband ou se é qualquer outro nome que apareça aí no futuro. Ela vai tirar essa fricção. A pessoa ela vai conseguir assistir de forma fluida, que ela não tenha nenhum impacto de escolha ali. Então a TV 3.0 vai conseguir ajudar isso. Paralelo a tudo isso, a possibilidade técnica vai ajudar também na composição comercial, onde você vai transmitir dados, onde você vai conseguir criar modelos, na verdade, de comercialização diferente. Então essa é a composição da TV 3.0, que a gente acredita muito que vai facilitar para as pessoas. O futuro das transmissões esportivas foi um dos tópicos abordados no evento.
Os painelistas apresentaram novos olhares para a difusão de eventos ao vivo. Como não falar de esporte, até porque acho que a nova revolução que a gente está vendo do streaming vem também das transmissões ao vivo do esporte, né? Eu vejo que acho que a gente passou do primeiro momento, que era o impacto do Netflix no mercado, para agora a gente está numa era em que a transmissão ao vivo é cada vez mais natural, ela faz parte e ela passa a ser buscada pelo consumidor. Né? Então eu vejo, e eu falo até como hábito meu de consumo, eu já abandonei TV em casa, é tudo streaming. É tudo por OTT e tudo pelo que você quiser ver sob demanda, menos o evento ao vivo esportivo. Esse você continua refém, vamos dizer assim, dele, mas que ele virou um diferencial também. Eu quero ter aquele pacote de assinatura porque eu quero ter aquele evento esportivo. Então, eu vejo que o esporte vai assumir um protagonismo aqui no Brasil nos próximos anos, como assumiu e já assume cada vez mais no esporte americano, que sempre é a vanguarda, mas que já vem trazendo uma nova realidade para o mercado de streaming cada vez maior, e eu vejo o esporte aqui no Brasil também nos próximos anos assumindo essa vanguarda, vamos dizer assim, do OTT e do streaming. Rodrigo Matos, da TMW Pix, falou sobre as mudanças de interesse da audiência que busca cada vez mais consumir conteúdos sob demanda. A gente vê que o mercado está indo para esse lado, então a TV que a gente existe hoje no mercado para vender, que é a TV que você contrata mensalmente, ela está caindo e o AVOD, né, que é o Advertisement Video On Demand, está subindo, né? Ou seja, as TVs do futuro vai começar a ser gratuita e você vai pagar, na verdade você não vai pagar, quem vai pagar vai ser a pessoa que está fazendo o anúncio, né, dentro do canal. Então a gente vê isso como futuro e a gente está começando a trabalhar em cima disso também. Todos os detalhes deste evento você vai poder conferir na próxima edição do programa PubTech, que estamos preparando para você, assinante da Pix TV. Audiência pública debate sobre despejos sem mandado judicial e a falta de moradias. A reunião realizada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina contou com movimentos sociais e moradores de ocupações urbanas. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para debater os despejos de moradores sem mandado judicial e a crise da falta de moradia em Santa Catarina. O Auditório Antonieta de Barros recebeu um grande público formado principalmente por representantes de movimentos sociais e moradores de ocupações urbanas. O debate foi comandado pelo deputado Padre Pedro Baldiceira. Essa nossa audiência pública, através da Comissão de Direitos Humanos, é trazer para dentro da Assembleia esta grande preocupação. E no sentido da gente buscar alternativas, soluções para essas milhares de famílias que estão sem a sua casa própria, né? Sem moradia, sem endereço. A realização do debate foi um pedido dos líderes da ocupação Vila União de Fraiburgo, que há 4 meses sofreu tentativa de despejo, mas as 40 famílias resistem no local. Nós temos uma área pública do município de Fraiburgo com quase 300 mil metros quadrados. Dessa área, 50% tem uma lei municipal que destina para moradias populares e essa lei não é cumprida. Ou seja, a única explicação plausível para nós para isso é o compromisso da atual administração e das administrações anteriores com a especulação imobiliária. Vários representantes do poder público participaram, entre eles o defensor público de Santa Catarina, Marcelo Scherer da Silva, e a procuradora da República, Ana Lúcia Hartmann. Despejo sem ordem judicial, sem cuidado, sem negociação antecipada, realmente é um absurdo. Isso tem que ser prevenido, né? Eu acho que tem que haver um grande consenso dentro da sociedade, da Justiça Federal, da Justiça Estadual, do Executivo e do Legislativo, para que isso não aconteça mais e que para que se busque soluções via projetos habitacionais e relocação dessas populações. A Defensoria Pública, através do Núcleo de Habitação e Urbanismo, tem tentado evitar ao máximo que seja feita de forma arbitrária, né? Seja através de despejos administrativos sem ordem judicial,
e seja em processos judiciais, garantindo aí a ampla defesa, o contraditório da população que está aí inserida em núcleo urbano informal. Santa Catarina, felizmente, é um estado bastante rico. Acredito que no final deste ano ainda vai ser o terceiro estado mais rico, considerando a renda per capita, né? E é um bom estado para ser um exemplo em políticas públicas que privilegiem aí o direito à habitação, né? A moradia de todas essas pessoas, né? Só na Grande Florianópolis há aproximadamente 15 ocupações urbanas. Representantes do movimento Despejo Zero sonham com uma solução definitiva para o problema. A gente espera que agora, daqui para frente, a gente consiga dialogar, né, com o poder público para ver se a gente consegue, com o retorno do programa Minha Casa Minha Vida, conseguir a moradia. E é bem importante a gente estar. A gente não quer nada de graça. A gente quer que apenas o nosso direito constitucional seja garantido, que é o artigo 5º, todo mundo tem direito à moradia, e a gente quer pagar por isso, mas a gente quer pagar parcelas sociais, que é a realidade hoje das famílias da ocupação. Durante a pandemia do Covid-19, o STF deu liminar favorável ao despejo zero de famílias, que encerrou na semana passada. Em contrapartida, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou a criação de um regime de transição com reuniões de mediação. Para isso, os participantes da audiência pública decidiram formar uma comissão de negociação com as autoridades. Nós vamos envolver várias instituições, vários órgãos públicos e também, é claro, essencialmente pessoas que vivem nessa condição, os sem teto, sem casa. Portanto, nós vamos ter muitas pessoas que fazem parte para a gente, além de fazer o debate e a discussão, buscarmos as alternativas, as saídas para este grave problema que estamos enfrentando no nosso estado e no país, que também não é diferente. E o verão já está dando amostras da próxima estação. Vamos saber como fica o tempo nos próximos dias na região. A semana foi ensolarada aqui em Santa Catarina. As temperaturas chegaram próximas dos 30 graus e muitos conseguiram aproveitar as praias no feriado. Mas a próxima semana promete ser de muita instabilidade. A partir de segunda, uma frente fria vai trazer chuva e diminuir o calor em toda a região sul do país. No Rio Grande do Sul, a chuva vai iniciar ainda no domingo, na fronteira oeste do estado, e a partir de quarta-feira o tempo começa a limpar em algumas regiões, com o sol voltando em todo o estado a partir de quinta-feira. Em Santa Catarina, a chuva também aparece na região oeste, mas na segunda. E na terça, as nuvens se concentram mais entre o Planalto e o litoral, e essa nebulosidade pode se estender pela região até o final da próxima semana. No Paraná, a chuva chega para todo o estado a partir de terça-feira e existe a possibilidade de variação entre períodos de chuva e sol pelos próximos 10 dias. Essa é a previsão do tempo para a região sul nesta semana. Eu fico por aqui e na próxima edição volto com mais informações sobre o tempo aqui no Pix Notícias. Um pequeno município no sul de Santa Catarina vem investindo no turismo rural há décadas. Hoje, São Martinho colhe o resultado desse trabalho realizado coletivamente. O município de São Martinho tem 3.300 habitantes, de acordo com o último censo, e recebe 18 mil visitantes todos os meses. Esse número é cerca de 6 vezes maior que a população da cidade. O prefeito conta que esse resultado é fruto de um trabalho feito por muitas mãos no município. Trabalho já de muitos anos, né, que vem sendo feito em parceria, né, dentro de um tripé do poder público, junto com os empreendedores aqui do município e também a própria iniciativa, a própria população, né? Porque isso eu acho que tem que formar o tripé. Eu acho que o turismo, a cidade, para se fortalecer turisticamente, tem que estar esses 3 atores envolvidos. Por quê? Porque você precisa atender bem o cliente e para isso você precisa se vocacionar, atender bem o turista, né? Então, ao longo desses mais de 20 anos que se iniciou os primeiros empreendimentos do turismo rural aqui, foi essa evolução que se tem. E é uma evolução constante. Né? Já vista, por exemplo, que nós tivemos ocorrido agora no último final de semana, a nossa festa do produto colonial, que é uma festa que está no calendário de eventos de outubro do estado de Santa Catarina, que atraiu nesse final de semana mais de 10 mil pessoas ao município.
né? É a nossa mini Oktoberfest, a mais tradicional festa alemã aqui do sul de Santa Catarina. Nessas situações, o poder público também se envolve. Por quê? Você dá visibilidade para o município através da nossa cultura, da nossa gastronomia. As pessoas veem que a população de São Martinho recebe bem os seus visitantes, né? Com bastante carinho, nossos empreendimentos com bastante profissionalismo. Eu acho que essa cadeia ela é importante. E com isso a gente acaba puxando também uma situação bastante importante, e por isso a festa também do produto colonial, porque o agricultor acaba ganhando muito também com o turismo. Por quê? Porque os próprios empreendimentos turísticos acabam comprando dos agricultores o que eles produzem aqui, né? E também os próprios turistas, que são mais de 18 mil clientes, né? Não deixam de ser 18 mil clientes, que passam pelo município e levam os produtos que aqui são produzidos. Então, é uma oportunidade também de o nosso agricultor ele agregar valor no que ele produz. Então, por isso que a atividade hoje o turismo já corresponde a em torno de 13% da economia do município, né? O turismo rural é um dos atrativos de São Martinho e oferece aos visitantes um contato direto e genuíno com a natureza, a agricultura e as tradições locais, além de hospedagem em ambiente rural e familiar. Nós fomos em 1998, se não me falha a memória. A gente foi um case para o Brasil e representamos a Embratur na época num congresso na Turquia, né? 2001 foi isso. Nós representamos como um case de turismo rural. O Sebrae teve um papel muito atuante nisso também ao longo de muitos anos, né? Para que ajudasse esses empreendimentos a se evoluírem, né? Com as suas ideias, com as suas técnicas, aprimorar o próprio empreendimento. Então, o turismo rural Por que rural? Porque a gente está nessas nossas comunidades, como você pode ver, elas não estão aqui no centro da cidade, embora muitos empreendimentos já estejam surgindo também agora aqui no centro da cidade, né? Mas como é um município pequeno, acaba sendo rural também. O que é esse turismo rural, né? São vários fatores que tem nisso, porque a gente tem muitas belezas naturais, muitas cachoeiras, né? Muita paisagem bonita para o pessoal ver aqui. Nós temos nossos jardins floridos, nós temos nossas casas em Chaimel, né? Nós temos uma gastronomia muito forte, né? Gastronomia típica alemã. Nós temos inclusive um dos cafés coloniais, né, mais famosos, eu diria, do Brasil, né? Que você muitas vezes tem que estar com 15 dias de antecedência procurando reserva para poder ir lá com você, sua família, enfim, né? Então isso é uma coisa que dá bastante visibilidade para o município, né? A Flus House é um dos grandes atrativos da cidade, trazendo turistas de todo o país para São Martinho. O nome vem do alemão e significa Casa do Rio. Isso porque um riacho passa no meio da propriedade. O espaço oferece um café colonial com 110 pratos e fábrica de bolachas decoradas. A empresa, gerenciada por uma família há 26 anos, é exemplo de empreendedorismo e preserva antigas tradições com uma nova roupagem. Os números de visitantes são impressionantes. Os últimos cálculos que foram feitos, em torno de 20 mil pessoas. De refeição Flus House, a gente recebe a cada dia, no final de semana, 1.100 pessoas. Fora o público que gira ao redor, porque vai ter outros restaurantes, outras pousadas que recebem, atendem lá e acabam vindo só para visitar o ambiente, comprar uma bolacha, só para visitação. Então, em torno de 20 mil pessoas mensal a gente recebe. Dentro do final de semana, gira aí em torno de 3.500, 5.000 pessoas. É um conjunto de fatores que faz com que a empresa seja uma referência no setor. Leandro é genro do casal fundador. Ele conta que os valores e princípios da família se fazem presentes em todos os processos da Flus House. A Flus House ela tem uns princípios muito fortes. O Lindomar e a Dona Salep sempre plantaram esses princípios e tentaram semear isso aos colaboradores também, né? A cultura, a tradição, preservar isso, a língua, os costumes, os bons costumes, os trajes, a alimentação, a gastronomia, isso se dá muito forte, porque as pessoas hoje acabam procurando isso, né? A tradição, a cultura, a gastronomia, que muitas vezes em muitos lugares estão se perdendo, então a gente está sempre resgatando isso. E os princípios também como respeito, honestidade, é muito forte isso pra gente, então a gente tenta trabalhar em harmonia, né, com a natureza, em harmonia com o colaborador, em parceria com o cliente, com o colaborador. Então, com o fornecedor,
né, em respeito com o fornecedor também. Então é tudo são princípios que norteiam a Flusaus, que acho que dá um bom sucesso. E a mão de obra que nós temos hoje, ela a gente não tem um segredo, né? O segredo é as pessoas vêm com a educação de casa, com a cultura de casa, com os princípios de casa e simplesmente agregam valor à Flusaus. A gente não exige nada deles, simplesmente eles tragam a essência deles para dentro da Flusaus, né? E a gente deixa eles trabalharem dentro das nossas diretrizes, mas de uma forma suave, harmônica. Então, é muito em parceria com o fornecedor, com o cliente, com o nosso colaborador, então é muita parceria. E trabalho, né? A gente trabalha bastante ainda, o Lindomar Salete reduziram um pouco, mas trabalham muito ainda. E é o esforço, é dedicação, é respeito, tudo isso acaba, acho que, valorizando o sucesso. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever essa edição no nosso site. Acesse agora pixtv.com.br. Acompanhe a nossa programação ao vivo e fique por dentro das principais informações da região e do país. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição.